Olá, graça e paz. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal. Não à toa é um trocadilho que fala das coisas de Deus e também do desenvolvimento pessoal. Livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, diz que o meu povo, ele comete duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E além disso, ainda cavam para si cisternas rotas que não retêm a água. Ou seja, ali ele está exortando ao povo, além de não buscar a Deus, ainda está levando uma vida, deixando a vida te levar, uma vida não produtiva. E Deus chama isso, que o povo comete duas maldades. Então este canal ele é pensado tanto na palavra de Deus, ou principalmente na palavra de Deus, mas também sobre o desenvolvimento humano. Por isso o trocadilho. No texto de hoje eu gostaria de meditar no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1, que diz que balança enganosa ela é abominável para o Senhor. Porém, o peso justo ele é o seu prazer, aquilo que o Senhor se deleita. E baseado nesse texto, em contrapartida, vamos também trabalhar o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Quem talvez viveu já na época, nos finais dos anos 80 e até mesmo no início dos anos 90, quando ia nas mercearias, supermercados, e na minha região chamavam de sacolão, que na verdade hoje em dia se chama hortifruti, onde vende frutas, legumes e verduras, era comum ver um tipo de balança, aquela balança tradicional com dois pratos, E era interessante você ver, quando criança, principalmente não tendo um entendimento, como que a pessoa ela sabia se aquele peso ele realmente era aquilo, porque era um IPNM, era um peso não automático, como se diz hoje na linguagem de hoje, diferente das balanças modernas. Então ele se utilizava um peso padrão, normalmente de 1 kg ou 500 gramas, e através daquele peso que ele colocava num dos pratos da balança, e aí ele colocava do outro produto a ser pesado. Quando o ponteiro, chamado fiel da balança, apontava, os eixos ficavam paralelos, significava que aquele produto ele tinha o mesmo peso da unidade de medida ali usada. Mas acontece que muitas das vezes esse peso ele não era fiel, Por isso que a palavra aí ela diz a balança enganosa, simbolizando um falso peso, uma falsa medida. Às vezes o peso era de 800 gramas, mas estava ali marcado 1 quilo. Então era uma balança enganosa, onde você às vezes achava que estava levando de fato o produto por um miligrama, por um peso, e estava num miligrama menor. Mas pegando esse texto e usando 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer ali, ele vai chamar, na verdade, a diferença de peso. Ele vai chamar a tribulação como um peso leve e momentâneo. E em contrapartida, ele está falando que esse peso leve, quando suportado, ele produz para nós uma glória muito excelente. Então, o segredo de Paulo ali estava no foco. Porque quando ele considera que esse é leve, ele está comparando principalmente com a glória que há de receber. É como se ele dissesse, olha, pode colocar mais tribulação, mais tribulação, mais tribulação, pode colocar morte, pode colocar perseguição, pode colocar rejeição, pode colocar tudo, frio, nudez, fome, que mesmo assim a balança ela ainda vai estar desproporcional, porque o peso de glória ainda vai estar lá em cima, e ainda que coloque mais tribulação, ela não alcança aquilo que nos espera. E Paulo ele só enxergou isto porque ele pensava com a mente de Cristo, como cidadão do céu.
Ele pensava dele mesmo aquilo que Deus pensa dele. Então, a palavra para nós hoje é: pense com a mente do Senhor. Isso é viver por fé e não por aparência. As circunstâncias e as promessas, elas sempre vão ser antagônicas, porque andamos por fé e não por vista. Então, quando nós entendemos na perspectiva de Deus, nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Nós nos apoiamos na fé, na promessa. Por isso que a palavra de Deus diz que creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado. Esse simples ato de crer foi colocado como um ato de justiça. Abraão não teve que fazer bem nem mal, ele só teve que crer, e isso foi imputado como justiça. Meu querido, minha querida, Deus, ele não ouve necessidade, mas ele ouve e atende a fé. Ele se compadece de nós. Aquele que nos fez, ele não está desatento, ele não está omisso, ele pode estar mudo, mas o céu não está em silêncio ao meu e ao teu favor. O Senhor tem cuidado de cada detalhe. Como aqueles pais que, quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta, eles se afastam. Porque se a criança vê eles ali perto, ela vai chorar e vai fazer com que ele não permita que ela aprenda algo novo. Então esses pais muitas das vezes se escondem para que a criança ela possa pedalar e aprender. Mas ao menor sinal que essa criança vai cair da bicicleta, que ela vai se machucar, esses pais aparecem para segurar. Então, ainda que Deus esteja escondido, os olhos dele estão sobre você, como o pai de uma criança. Ei, meu querido, minha querida, ele está te vendo. Valorize o processo. Olhe para trás, veja como ele tem cuidado de você em meio à tribulação, como ele tem te sustentado. A tribulação é leve, ela não consegue equilibrar a balança. Porque não só no céu, mas aquilo que Deus tem para nós é muito maior aqui. Persevere. Deus está finalizando o processo, Deus está dando um acabamento final. Não retroceda. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus: porque o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas porém nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas que cremos para a salvação ou conservação da alma. O Senhor tem promessas para você, não desista. Se apegue a Deus, a fé ela vem pelo ouvir. Deixa as distrações de lado. Traz para a memória aquilo que traz esperança. Não fica tendo autocomiseração, pena de si mesmo. Avance no reino. Dá os seus passos. Deus só vai mostrar o próximo passo quando você der o seguinte. Por isso que a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É um passo, Deus mostra o caminho. Dá outro passo, Deus mostra um pouco mais. Por isso que diz que o caminho do justo é como a luz da madrugada. Vai clareando cada vez mais até ser alvorada, até ser o dia perfeito. Continue marchando, mesmo abatido, mesmo capengando, mesmo duvidando, mas não pare de marchar, que com certeza a balança do Senhor ela é fiel. A balança do Senhor ela é fiel na minha e na tua vida, e que Deus possa nos abençoar com as suas ricas e poderosas misericórdias, no nome de Jesus. Amém.